Sabe aquelas meninas apaixonadas que sonham com seu príncipe encantado e às vezes ora pedindo a Deus, ponto por ponto, daquele homem que ela tanto espera? Então, essa é a minha história. Então vamos lá para você conhecer um pouquinho mais de mim. Há um tempo atrás, eu orava a Deus pedindo um homem que eu fosse passar o resto da minha vida. E para isso eu fiz um propósito com o Senhor. Falei com ele: Deus, eu vou ficar 1 ano sem cortar o meu cabelo, sem passar maquiagem nenhuma, porque dentro desse ano eu vou conhecer o meu príncipe encantado. Mas eu queria que ele me conhecesse e que ele conseguisse ver o meu interior e não o meu externo. Por isso que eu fiz esse propósito, porque ele ia me ver e ia ver como realmente eu era. E nesse ano eu fui buscando de Deus, ponto por ponto, daquilo que eu sonhava. E claro, chegou o grande dia de eu conhecer essa pessoa, né? Então, um dia eu estava em São Paulo e eu fui num culto no lar. E nesse culto eu conheci várias pessoas. E nesse dia eu estava muito quebrantada, eu chorava muito, cabelo despontado, sem maquiagem, sem nada. E eu só sabia chorar, ouvia o louvor, eu chorava. Eu tinha voltado de Israel há pouco tempo, então eu estava assim muito chorona. E esse dia tinha uma pessoinha ali no meio de várias pessoas que me chamou a atenção. E como dentro desse ano eu falei com o Senhor que eu conheceria o meu príncipe encantado, e na verdade eu queria que ele conhecesse o meu interior e não o meu externo, eu falei com o Senhor também que eu não iria me relacionar durante 1 ano. Por quê? Porque eu queria conhecer essa pessoa verdadeiramente. E nesse dia eu conheci o Denis. E nós começamos a conversar um período, e dentro desse período a gente começou a bater os sentimentos, bater tudo que nós orávamos, e a gente conseguiu perceber que naquele período parecia que era um tempo real nas nossas vidas, que ele era o meu príncipe encantado. E nisso a gente foi conversando. E dentro desse tempo ele já sabia que eu não poderia me relacionar com ninguém, e ele escolheu esperar junto comigo o meu propósito acabar. O que eu acho mais interessante é que quando ele me viu, ele pode até falar que isso é mentira, né? Homens, mas não é. Quando ele me viu, ele falou que nunca tinha visto uma menina que tinha tanto de Deus dentro dela. E isso foi o primeiro sinal. Por quê? Porque eu queria que ele sim entendesse e olhasse para o meu interior. E aí começamos a conversar sobre relacionamento. Mas ainda nós não podíamos namorar porque era 1 ano de propósito. E eu conheci ele em abril. Então nós ficamos esse ano todo conversando, orando, pedindo a Deus respostas. E no meio do ano eu queria ouvir mais a voz de Deus. Então eu parei de conversar com ele. Falei com ele: não quero mais conversar com você porque eu preciso ouvir a voz do Senhor. E nesse período ele ficou muito chateado porque ele tinha conhecido uma pessoa bacana, que ele achou que poderia ter um futuro. E nesse período ele ficou sem conversar comigo e ficou bem chateado. E a gente retornou a conversar em outubro. E quando foi em outubro, eu fui para um acampamento, e esse acampamento era em São Paulo, e eu vi ele pela 2ª vez. E nesse dia nós conversamos muito sobre o nosso futuro, sobre o que a gente queria, o que a gente não queria. Claro que nesse período foram meses e meses de espera, de conversa, né, de conhecer um ao outro. E nesse acampamento, ele falou que ia ir lá no momento que eu poderia sair do local do acampamento. E eu falei para Deus assim: Deus, se ele não for, é porque não é da tua vontade. E eu recebi uma mensagem dele falando que ele não ia. E depois eu falei: não, eu tava brincando, Senhor, eu tava brincando, mas na verdade, como eu já tinha falado, eu não posso voltar a minha palavra. E aí eu fiquei muito triste. E quando foi à noite, eu estava lá dentro do acampamento, lá dentro desse acampamento não podia entrar e não podia sair ninguém, só no momento do intervalo, que era um intervalo onde ele não pôde ir. E ele mandou uma mensagem falando que estava lá na porta. O céu limpinho. Eu olhei para o céu e falei: gente, como que ele vai entrar? Ele não pode entrar aqui. E assim, em segundos começou a chover, e chovia muito forte. E eu cheguei até a minha líder lá do acampamento e falei: tem um amigo meu junto com um outro amigo lá fora e tá chovendo muito. E ela deixou ele entrar. E assim a gente conseguiu conversar, sabe? Igual a Cinderela, meia-noite ele teve que ir embora. E aí nós conversamos muito e a gente decidiu orar
pelos nossos sentimentos. E a gente tirou uma foto. E essa foto ficou para a história. Porque a gente não encostava um no outro, ficou retinho assim. E foi até a minha líder que tirou essa foto. E eu fui imprimir essa foto para eu poder guardar dentro da Bíblia. Até mesmo a minha família toda, ninguém sabia que eu estava orando com alguém ou conversando com alguém. E um certo dia eu estava na empresa do meu pai, conversando com ele e imprimindo essa foto. Chegou uma missionária lá na empresa do meu pai, viu a foto e falou assim: eu conheço esse rapaz. E nesse momento eu disse para ela: não, você não conhece esse rapaz é de São Paulo. E ela veio falando para mim que estava no monte no mês de junho, que viu ele com a camisa X, com o cabelo do jeitinho que era, que ele estava muito triste e que foi no momento que eu tinha parado de conversar com ele. E ela falou que Deus pediu para falar com ele que é tudo no tempo de Deus, que não era para ele se preocupar, e sim só confiar nele. E aí eu comecei a chorar e naquele momento ela virou para mim e falou assim: esse daqui da foto é o seu marido. E era uma coisa que eu pedia a Deus no meu interior. Eu falava com Deus assim: Senhor, se o Senhor não falar comigo que é o meu marido, eu não vou casar. Eu vivo para o Senhor o resto da minha vida, mas eu quero essa resposta. E ela falou com todas essas palavras: esse daí é o seu marido. E nesse momento eu comecei a chorar, o meu pai se emocionou e eu liguei para ele, perguntei para ele se ele realmente estava daquela forma em junho e ele confirmou. E a partir daí a gente começou a ver que realmente Deus estava nisso. E a gente começou a planejar já o início do nosso namoro. Muitas coisas, muitas orações a gente fez e muitas respostas nós tivemos. Então no mês de janeiro nós iniciamos o nosso namoro, que já tinha terminado o meu propósito. E assim a gente começou a se conhecer mais ainda. Ele em São Paulo, eu em Betim, e a gente tendo muito diálogo, muita conversa. Então nós começamos o nosso namoro com um outro propósito. Um propósito de noivar no mês de julho e casar no mês de julho do outro ano. Então a gente já começou a trabalhar em prol disso. E o nosso casamento foi um milagre, porque nós tivemos um relacionamento em santidade, nós tivemos um relacionamento diante do Senhor, colocando Ele em primeiro lugar em tudo em nossas vidas. E Deus nos honrou de tal maneira, porque tudo que nós temos e tudo que nós construímos juntos foi o Senhor que nos deu. E nesse período, o Denis era estagiário em São Paulo e eu trabalhava na empresa do meu pai. Nós não tínhamos muitos recursos, eu ainda não tinha a empresa como eu tenho hoje de casamento. Então, tudo foi dado por Deus. Nós não tínhamos condições e a gente queria casar e a gente não almejava e não ansiava por um casamento de luxo ou um casamento que poderia ser muito grande para as pessoas, e sim a gente só queria a bênção do Senhor. E Deus realizou o desejo dele nos nossos corações. Porque eu tive um casamento muito maior do que aquele que eu sonhava. Por quê? Porque o sonho do Senhor é maior que os nossos. Então, tudo foi encaixando, nós começamos a fazer os orçamentos, a gente viu que era impossível nos nossos olhos, mas Deus, ele cumpriu o propósito dele nas nossas vidas. Nós tivemos realmente um casamento de princesa e de príncipe que a gente nunca imaginou que a gente teria. Nós fizemos os orçamentos, a gente orou em cima dos orçamentos. Quando a gente foi fechar, os orçamentos estavam todos a metade do preço. Como? Deus. Nós não sabemos como que isso aconteceu no nosso olhar humano, mas nós sabemos que tudo tem o dedinho de Deus, porque é Ele que escreve a nossa história. E nós casamos em um castelo. Eu consegui levar toda a minha família daqui de Minas para o casamento lá em São Paulo. E tudo que teve naquele casamento foi presente do Senhor. Uma coisa tão pequena como um topo de bolo, que na época eu não tinha como estar comprando ele. Eu liguei para a moça do topo de bolo e pedi ela para fazer o orçamento para mim. E no outro dia ela me ligou e falou assim: oi Bruna, você por acaso, você é cristã? Aí eu falei com ela: sim, sou. Ela: pois é, porque eu estava fazendo seu orçamento e eu ouvi uma voz falando comigo, presentei a ela. E nesse momento eu chorei muito de alegria, gente, muito, porque Deus, ele é muito fiel. E aí ela falou assim: então eu ouvi essa voz e eu queria assim só ver realmente se era Deus falando comigo, e Deus pediu para eu te dar esse topo de bolo. E isso aconteceu com várias coisas, com vários detalhes, coisas que a gente não tinha condições de ter, mas Deus nos presenteou de uma forma linda.
E tudo que nós tivemos foi para honrar e glorificar o nome de Deus. Por quê? Nós tivemos um casamento lindo, um casamento referência, onde todos viram, saiu em revista, tudo, só que isso nunca foi o desejo dos nossos corações. Foi o desejo do Senhor, para o nome dele ser exaltado, para o nome dele ser glorificado. E para que vocês que esperam e que vocês que têm um relacionamento santo, vocês entenderem que quando priorizamos o reino vem ao nosso favor. Então, tudo que eu e o Denis nós fazemos para glorificar o nome do Senhor. O nosso casamento foi um presente. Deus nos honrou e continua nos honrando, porque são tantos testemunhos que se eu for contar aqui, nós não vamos ter tempo e também nunca vai parar. Então, Deus nos deu a nossa empresa, nós construímos uma vida juntos e hoje nós estamos aqui para testemunhar o nome do Senhor. E a partir desse vídeo, muitos outros vão vir. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado e a sua vida seja edificada. Então, espere em Deus. Saiba que Ele tem o melhor para a sua vida. Então, não desespera não. Fica tranquila, porque o seu príncipe encantado vai chegar.